noite a todos, então, nossos debatedores estão já postos aqui, vários participantes já entraram na live. Eu sou a Zelma Padilha, farmacêutica e diretora secretária aqui do Conselho Regional de Farmácia. Quero dar as boas-vindas a todos em nome da nossa diretoria. Então, vamos fazer um debate hoje com várias áreas, com vários segmentos da farmácia participando aqui, vários colegas que aceitaram esse desafio. Eu acho até que é um primeiro debate nesse sentido que a gente traz, além da saúde pública, a magistral, análises clínicas e a drogaria, para conversar um pouquinho sobre o SUS e o que cada um contribui e que quer contribuir, suas necessidades e aquilo que a gente pode estar levando para as conferências. Depois, cada um vai se apresentar e dizer onde que mora, onde que atua, né? A nossa colega Luciana Legge, diretora tesoureira do Conselho, vai moderar, então, este debate, essa conversa, esse bate-papo aqui, né? Nos acompanha aqui também o Everton, nosso assessor, e vai secretariar aqui, porque algumas ideias nós vamos retirar aqui que podemos também depois estar publicando, né? Nos últimos anos, a estruturação da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde vem sendo considerada uma estratégia para o aumento e a qualificação do acesso da população aos medicamentos. Por outro lado, o aumento das doenças determina o crescimento das demandas assistenciais do SUS em todo o país, e muitas exigências também. Para dar início a diálogos nesse sentido, farmacêuticos de diferentes áreas vão debater propostas sobre temas como medicamentos, vigilância, análises clínicas, um dos maiores prestadores de serviço ao SUS, entre outros, para contribuir nesta construção. E na live de hoje estão com a gente os farmacêuticos, os ilustres farmacêuticos que aceitaram esse convite louco da Zelma na última hora, assim, a Fabiana Tiela Ribeiro, da Saúde Pública de São Leopoldo, Silvia Chagas, da área magistral. Eu enganei a Silvia, falei para ela uma coisa, depois ela viu que era outra, e ela já está aqui com a gente. Silvia, todo o meu carinho e agradecimento por ti. O Vilmar Banderó, proprietário também do Laboratório de Análises Clínicas e nosso presidente do GTP, do Grupo Técnico de Trabalho aqui do Conselho de Farmácia, que está lá em Santo Cristo, né? Pertinho lá da Luciana Legge. A Marineuza Hidalgo, que também é da Análises Clínicas de Joinville, Santa Catarina, ela também é integrante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, proprietária de laboratório. A Cristiane Pogler, nossa conselheira e proprietária de farmácia, né, a farmácia independente, veio aqui contribuir também com a área de drogaria. Fica em Frederico Westphalen. E a Irene Prazeres, farmacêutica, mais, como é que é? Gaúcha, a baiana mais gaúcha que a gente conhece, né? Ela é do Conselho Estadual de Saúde, daqui do Rio Grande do Sul. Foi nossa coordenadora da assistência farmacêutica do Estado, né? Traz para nós toda uma experiência no Conselho Estadual de Saúde, no controle social e também de gestora. Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial aos debatedores farmacêuticos por aceitarem o nosso convite. Né? Os nossos colegas já costumam participar das nossas lives, então a gente vai, no primeiro momento, pedir que todos, quando não estiverem falando, deixem os seus microfones fechados, para não ter ruídos na gravação. A live está sendo gravada, tá? E a dinâmica vai ser assim, que a nossa moderadora vai coordenar, né? Ela vai se apresentar, naturalmente, aí a nossa colega Irene vai fazer uma introdução, né, como o contexto todo das conferências e a importância dos segmentos dessa construção, e depois a nossa moderadora vai passar adiante para os outros colegas. Eu fiz uma apresentação bem resumida de cada um. Se alguém quiser falar mais das suas experiências, que acho que pode ser importante, né, pode falar também.
E depois que cada um falar um pouquinho, a gente vai abrir para perguntas, vamos uns fazendo perguntas aos outros, uma coisa bem informal, bem tranquila, bem relaxada, sem maiores formalidades. Estamos entre colegas, já com um bom número para discutir, para construir, e acho que todos os segmentos juntos é uma coisa muito inédita e que eu estou muito feliz de a gente ter conseguido já reunir aqui quase 50 pessoas numa live que a gente organizou há uma semana, né? Mas eu acho que a gente tinha que dar esse exemplo aqui para o Rio Grande do Sul e até mesmo para o Brasil, reunir tantas áreas da farmácia, ou as principais que se relacionam com o SUS, né, e conversar um pouquinho sobre essa construção. Luciana Lega, eu passo para você, então, agora, o comando da live. Muito obrigada, Zelma. Já desse uma boa introdução do que vai ser esse momento. Esse momento, então, vai ser um momento de intimidade, vai ser bem descontraído, cada um vai falar de uma maneira bem tranquila. A gente não está aqui para debater política partidária, e sim política de saúde. Isso é que tem que ficar bem claro para todo mundo. Eu sou uma trabalhadora do SUS, sou atuante na Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. O colega Vilmar trabalha num prestador de serviço aqui da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa. E aqui, então, essa parte do controle social, tanto o Conselho Municipal de Saúde quanto as conferências, são muito ativas e já conseguiram muitas vitórias. E é um grande prazer estar aqui com todos vocês, cada um representando uma área de atuação do colega farmacêutico, porque desde que nós recebemos essas atribuições clínicas, com a 12021, o nosso papel dentro do SUS aumentou ainda mais. Até então, a gente era muito ligado apenas à logística de medicamentos, e agora a gente percebe a necessidade da inserção do farmacêutico em outros tipos de estabelecimentos que não os públicos, mas que esses estabelecimentos devem integrar a rede do SUS, sim. E isso que nós vamos trazer para a discussão de como melhorar essa integração, e vamos trazer propostas para os profissionais poderem estar defendendo nas suas conferências municipais e, posteriormente, na conferência estadual, para que a gente possa levar as propostas dos farmacêuticos do Rio Grande do Sul até a Conferência Nacional. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra para a colega Irene, que vai fazer um introdutório, já que ela está na organização da Conferência Estadual, e nem vou falar da bagagem que tu tem em controle social, né, Irene? Fica à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu sou Irene Prazeres, represento o Sindicato dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul no Conselho Estadual de Saúde. E, enfim, fiquei muito contente com esse convite, Luciana, Zelma, da gente estar aqui falando sobre esse processo tão rico de conferências que nós estamos implementando em todo o país neste momento. Bom, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, com o slogan Amanhã vai ser outro dia, vai acontecer de 2 a 5 de julho de 2023, em Brasília. Na preparação desta conferência, nós temos as etapas municipais e as etapas estaduais. As etapas municipais estão ocorrendo, começaram em novembro do ano passado e se encerram agora no final do mês de março. E as etapas estaduais vão acontecer, então, entre abril e maio. A nossa conferência estadual, a 9ª Conferência Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, vai acontecer nos dias 15 a 17 de maio, em Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana. Essas conferências acontecem num momento muito importante da vida do nosso povo, do povo brasileiro, e num contexto de muitas dificuldades do ponto de vista da saúde, não só no Brasil, mas no mundo, né? Em todo o globo. Nós vivemos uma profunda crise sanitária que está determinada pela pandemia,
nós estamos já há mais de 2 anos vivendo a pandemia, a Organização Mundial de Saúde ainda manteve a emergência, ainda mantém a emergência sanitária decorrente do Covid, mas essa crise sanitária não se caracteriza só pela pandemia. Nós observamos um aumento da incidência de doenças infecto-contagiosas, como malária, como HIV, a tuberculose, no mundo inteiro, né? Doenças transmissíveis agudas e também doenças não transmissíveis crônicas, né? Os transtornos mentais, a diabetes, cânceres. Ou seja, nós temos um aumento da carga de doenças demandando muito dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Nós temos também, caracterizando essa crise sanitária, o aquecimento global, levando a situações de emergências, de calamidade, de alagamentos, de desmoronamentos, e isso no mundo todo. A gente acompanhou toda a Europa, o que foram aqueles incêndios e todas as inundações, e assim por diante. Aqui no Brasil, recentemente, no litoral paulista, situações essas que demandam e que exigem resposta imediata dos sistemas, né, de saúde. O aquecimento global é outro problema de saúde pública que caracteriza essa crise sanitária, né? No Rio Grande do Sul, nós temos agora um aumento do número de dengue, a dengue se transformando num problema central hoje para a atenção dos gestores em função deste aquecimento, né? Nós não tínhamos o mosquito na quantidade que a gente acha hoje no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, nós temos também o dado de que 90% da população mundial respira um ar abaixo da qualidade mínima estabelecida pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Nós temos casos de violências também atingindo um grande número da população, guerras como a da Ucrânia, guerras declaradas, né? E guerras não declaradas também, como os países pobres, como a situação da Somália, Etiópia e assim por diante. E nós temos a insegurança alimentar, que atinge grande parte do planeta e aqui no Brasil. Nós tínhamos saído do mapa da fome e o Brasil volta para o mapa da fome, hoje com mais de 30 milhões de brasileiros em situação de fome. Bom, então, essa situação toda dessa crise sanitária global é o que caracteriza o momento em que a gente constrói a 17ª Conferência Nacional de Saúde no Brasil. A gente sabe que essa crise não afeta a toda a população mundial igualmente, né? A gente viu, por exemplo, com a Covid, lá nos Estados Unidos, morreram mais, os óbitos foram de imigrantes, no Brasil, de negros e pobres. Ou seja, a pandemia evidenciou uma situação de desigualdade social muito grande no nosso país, né? E todos os problemas decorrentes dela. Nós temos também uma situação na construção da conferência, observar também a realidade econômica. A crise não é só sanitária, né? Não é só de meio ambiente, nós temos uma crise econômica em que os povos estão inseridos e tivemos aqui no Brasil uma mudança de governo que foi uma mudança importante. Importante por quê? Porque nós tínhamos uma situação de um governo que não privilegiava o controle social, tanto que muitos dos os conselhos de representação social foram extintos no início do governo Bolsonaro, e agora nós temos um governo que privilegia justamente a participação social, e eu me lembro na campanha quando Lula dizia que as conferências iriam voltar, e nós estamos realizando, então,
ou a 17ª Conferência Nacional de Saúde, nessa situação, digamos assim, de abertura, de discussão de um projeto novo de sociedade, e isso nos ajuda a travar esse debate e a chamar a população à participação, né? Nós, na área de saúde, a área de saúde, ela movimenta 10% do produto interno bruto no Brasil, ela produz e ela consome bens e serviços, né? Nós temos hoje um conjunto de insumos, equipamentos, vacinas, soros, medicamentos que são consumidos no país, pelo sistema de saúde pública e privada, e nós temos a realidade de que 90% desses insumos eles não são fabricados no Brasil. Nós temos uma balança comercial completamente adversa. Então, a realidade nossa, em termos de produção de insumos no Brasil, é uma realidade que tem que ser contemplada nesse processo. E a gente, nesse processo de conferência, a gente tem que entender que ele acontece num momento pré-planejamento, pré-ciclo de planejamento dos governos. Como é que acontece o ciclo de planejamento de políticas públicas? Você tem, no primeiro ano de governo, todos os governos municipais, estaduais, o governo federal, tem um prazo, tem um momento inicial de estudar a realidade, planejar suas ações de 4 anos e enviar o plano plurianual e os planos para as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores e o Congresso Nacional. As conferências, que obedecem à Lei 8142 de 90, vocês lembram que a Lei 8142 de 90, ela versa justamente sobre a participação da sociedade no processo de decisão em saúde. O que é que diz lá? Que as conferências elas vão definir as prioridades dos governos, dos planos de saúde, as diretrizes, as ações, que vão servir de base para a elaboração desses planos. E os conselhos de saúde vão seguir, entre 4 e 4 anos, quando as conferências se realizam, vão seguir fiscalizando e acompanhando a execução dessas políticas. Então, neste momento, nós, farmacêuticos, temos que olhar para esse processo pensando na construção dos planos municipais de saúde, do plano estadual de saúde, do plano nacional de saúde, avaliando a realidade do acesso a medicamentos no Sistema Único de Saúde, o uso racional desses medicamentos, a qualidade desses medicamentos consumidos no Brasil, a questão do desenvolvimento tecnológico, a nossa produção pública e privada de insumos farmacêuticos, de vacinas, soros e equipamentos, para que a gente mude a realidade. O que a gente quer nesse processo é fortalecer esse projeto de uma sociedade, de um novo modelo de desenvolvimento, de um SUS fortalecido, um SUS que garanta o direito à saúde, né? Então, as conferências reafirmam a saúde como um direito, que nós inserimos isso lá em 88. 3 minutos, Irene, 3 minutos para finalizar. Okay. Nesse processo, nós temos que olhar para isso. Como é que está o acesso aos medicamentos no território, no município? Os planos de saúde estão contemplando o desenvolvimento de serviços farmacêuticos, a informação para os nossos usuários com relação aos medicamentos. Os planos de saúde prevêem a fiscalização sanitária de estabelecimentos de saúde, a qualidade do alimento. Ou seja, as dificuldades que nós temos de compras de medicamentos, por que elas se dão? E nós vamos discutir, então, nos municípios, as propostas para os municípios e eleger 10 propostas para cada um, pelo menos uma por eixo,
que venham para a Conferência Estadual, para a 9ª Conferência Estadual de Saúde, e nós, na Conferência Estadual de Saúde, vamos eleger as propostas que irão para a 17ª Conferência Nacional, e a gente tem que inserir, então, o debate sobre acesso a medicamentos, tecnologias, exames, serviços, do ponto de vista nosso, né? A contribuição que nossa profissão dá nesse processo. Então, a gente conta assim, com o apoio, a participação de todos vocês nessa construção que é coletiva, e aguardamos todos vocês entre os dias 15 e 17 de maio, no Araújo Viana, em Porto Alegre. Obrigada, Irene. Muito obrigada pela contribuição. Eu penso que a gente deixou muito à vontade e é importante a gente estabelecer um tempo inicial para que cada um faça a primeira intervenção, senão não teremos tempo para tantas falas importantes que contribuem com essa construção. Eu proponho, então, um tempo de 5 minutos para que cada colega possa se manifestar, né? E deixo à vontade para que alguém se coloque à disposição. Vai chamando, Lu. Eu acho que, Cris, você, então, que é da farmácia comunitária, que já está, de certa forma, inserida no SUS, através do programa Farmácia Popular do Brasil, né? E vejo que há a possibilidade de uma inserção maior. Eu vou iniciar meu cronômetro aqui. Por favor, Cris, fica com a palavra à vontade. Boa noite, então, pessoal. Como as meninas diretoras já disseram, eu sou, então, proprietária de uma farmácia independente, não sou vinculada a nenhuma rede, e o que eu vejo que a gente pode melhorar nessa relação? Na questão do programa Farmácia Popular, é buscar expandir o credenciamento, porque é desde 2017 que não se abrem inscrições para novos estabelecimentos. Então, muitas vezes a pessoa não encontra lá na farmácia do posto de saúde, da sua unidade básica de saúde, o medicamento, e muitas vezes não tem para comprar e acaba ficando sem, por mais que seja um remédio de 4, 2, 3 reais que fosse, não importa o valor. O que eu penso é na assistência, na integralidade da assistência. E eu lembro que lá em 2017, quando aconteceu, quando eu abri a minha farmácia, eu liguei para o SUS para ver a previsão de abrir novos credenciamentos, e o que eu escutei? Algo que me deixou muito preocupada, que o que há de farmácias credenciadas é o suficiente para atender a população. Eu acredito que não existe um limite para farmácias credenciadas, porque eu acho que quanto mais credenciados estiverem, maior o acesso, maior a facilidade, mais próximo dos farmacêuticos estarão para receberem as orientações também, para receber um acompanhamento de hipertensão, de diabetes, e mesmo para tirar suas dúvidas, né? Porque muitas vezes eles acabam indo para uma unidade básica buscar todas aquelas cartelinhas, os blisterzinhos, e o que acontece? Eles se perdem porque se escreve por inúmeras vezes atrás com um canetão, não entendem direito. Então, a gente consegue, não quero desqualificar, mas eu acho que pode ser melhorado, muitas vezes, esse atendimento dentro do serviço básico, e que a gente pode conciliar com o serviço privado. A gente pode criar caixinhas para favorecer o uso do medicamento no horário correto, porque tem muitas pessoas polimedicadas, 10, 12 medicamentos no dia, amanhã, meio-dia, meia-tarde, à noite. Então, eu acho que quanto mais o acesso, mais fácil de se evitar os erros e de passar orientação para as pessoas. Porque de nada adianta ter 1.500 farmácias se 2 ou 3 são conveniadas ao programa da farmácia popular. Então, eu começo por ali, pensando que há muita necessidade de se melhorar os credenciamentos de farmácia popular. Não se deixar só nos antigos, aumentar a expansão nisso. O que eu penso também? Atuando hoje no lado clínico, acho que dentro do SUS, o farmacêutico tem que ser visto não só como um dispensador de medicamentos, como em Santa Rosa já acontece também lá com a Luciana, já ter um espaço onde você consegue receber o paciente, fazer um monitoramento dele, acompanhar esse paciente crônico. Quantos pacientes não estão fazendo uso adequado, não estão tendo a eficácia correta do medicamento? Quanto dinheiro eu estou gastando em medicamento que está sendo desnecessário, porque eu não venho conseguindo monitorar esse paciente, porque eu simplesmente estou lá dispensando e fazendo a orientação básica no balcão, sabe?
eu me preocupo muito com esse atendimento qualificado do farmacêutico. Eu acho que o farmacêutico, ele merece ter o seu espaço dentro do SUS, como a gente também consegue ter dentro das nossas farmácias, para prestar essa atenção e essa orientação diferenciada para as pessoas. Porque não basta eu entregar aquela caixinha de remédio. Às vezes, o horário da tomada vai fazer a diferença, a interação com algum outro medicamento nos pacientes polimedicados vai fazer toda a diferença no tratamento. Um paciente de saúde mental, quanto problema de saúde mental que surgiu com essa pandemia? Quanta gente que precisa de um espaço para desabafar. Claro, existem os consultórios dos psicólogos para isso, mas o farmacêutico é mais uma válvula de escape. E muitas vezes nessas conversas a gente consegue verificar também problemas na administração dos medicamentos. Então, eu acho que o farmacêutico está inserido em todos os âmbitos. E a gente merece um espaço mais particularizado para que se tenha essa conversa mais aberta e as pessoas se sintam mais à vontade, né? Eu acredito que o farmacêutico tem que ter um consultório farmacêutico dentro do SUS, da mesma forma como existem as nossas salas de serviços dentro da farmácia privada. Vou parar de falar, senão vou me estender demais. Depois eu entro no assunto de novo. Obrigada, Cris, pela tua contribuição para esse olhar de quem está numa farmácia que atende a população. Tá? Só para esclarecer, assim, há experiências muito positivas do SUS com o apoio dos colegas farmacêuticos, e a dificuldade que a gente tem hoje é o número de farmacêuticos disponíveis na rede para atender tamanha demanda. Então, vejo que uma das principais lutas, até que fiquei muito feliz aqui, como eu estou participando das pré-conferências, algumas das pré-conferências que eu fiz a parte da coordenação, os próprios usuários perceberam essa necessidade, né, porque vivenciaram o atendimento do farmacêutico na parte clínica, né, no apoio da equipe, e sentiram que isso é uma coisa relevante. Então, agradeço a tua participação, passo a palavra para a Fabiana. Fabiana, por favor, nos ajuda eu já a mostrar. Estava aqui me coçando para falar quando a Cristiane estava falando que bom esse momento, né? Assim, não tinha ideia, Zelma, quando tu fez o convite, que seria tão rico assim, né? E acho isso que a Cristiane falou, eu acho que eu já trabalho há 23 anos no SUS, no município de São Leopoldo, tá? Eu nunca vi, assim, tanta farmácia comunitária quanto a farmácia pública tão perto hoje. Quantas vezes me salvou por um problema de logística ou por falta de eu não ter o medicamento para fornecer e eu poder dizer, tu procura numa farmácia credenciada com o programa da farmácia popular e esse usuário não está desassistido, né? Então, eu acho até que, assim, quando se falou em propostas, né, eu acho que uma das principais é principalmente isso, é o direito dos usuários terem as informações, né, muitas vezes eles não sabem, e até linkando com a questão, né, da judicialização, quantos pacientes, às vezes, de repente, se não tivesse informação no SUS, acabam judicializando, e muitas vezes pode ter o medicamento ou gratuito pela popular, ou de qualquer outra forma. Então, eu acho que isso é um dos principais pontos, exatamente isso que tu falou. Claro que a realidade de uma farmácia pública, às vezes, é um pouco diferente, né? Por exemplo, aqui em São Leopoldo, a gente tem uma média diária de 500, 450 atendimentos por dia. Não, né, a gente tem 2 consultórios farmacêuticos também, acho que é um outro ponto que depois eu comento, mas acho que eu nem estou falando do consultório, eu estou falando daquela informação mínima, né, que a gente cobra do estagiário que está no atendimento. Não é só, o acesso não se resume na entrega do medicamento, não é isso. O acesso sem informação não adianta, né? Não adianta tu dar 7 medicamentos controlados, né, que a gente sabe da medicalização hoje da saúde mental, largar para o paciente e ele não saber o mínimo. Quantos pacientes que vão iniciar o uso da sua insulina e não sabem para que vão usar? Como é importante esse direito que o paciente tem, que ele tem que ter. Acho que a saúde pública também tem enfrentado muito a questão do desabastecimento de alguns medicamentos, né? Então, eu acho que isso é outro ponto que o profissional farmacêutico tem que levar para a gestão, tem que passar essas informações para a rede de saúde,
para o Conselho Municipal de Saúde, assim, aqui no município, logo que eu iniciei, assim, eu não conseguia me entender dentro, né, não me via na conferência, não me via no conselho, e hoje, como é um parceiro, né, quando tem o desabastecimento, tu poder, antes de uma pessoa ir lá reclamar, eles já estarem sabendo do motivo, de uma previsão, de outras opções, e eu acho que esse é um papel que cada farmacêutico que trabalha no SUS tem que achar e tem que construir. Eu acho que outra coisa, linkando com a saúde mental, eu acho que é bem importante a questão de fomentar os programas como a Farmácia Viva, do uso dos fitoterápicos. Aqui no município também a gente tem o programa da Farmácia Viva, estamos implantando, e um dos principais pontos que eu vejo é com a saúde mental. Para não só medicalizar o paciente, quem sabe fazer alguma terapia em grupo, no momento lá do plantio, sei lá, né? Não sei, a gente só imagina, mas eu acho que é uma coisa que tem que se pensar não só no medicamento. Eu acho que não é assim hoje que a gente vai poder mudar a realidade que muitas vezes a gente vive, né? Falando, acho que né, não tem como falar em saúde pública sem falar da questão do serviço clínico farmacêutico, né? Não é nem um pouco fácil, às vezes é muito fácil a gente falar, tem 2 consultórios, a gente tem o serviço clínico, não é fácil, que sou mais antiga, então, né, assim, a gente tem aquele medo que a gente não vai conseguir, pela demanda toda que o serviço público tem, mas acho que o mínimo, né, que a gente pode fazer hoje, uma das farmacêuticas que trabalha comigo, está sendo capacitada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, eles estão dando, assim, todo um apoio, então está sendo bem legal, ela vai passar para todos os farmacêuticos para realmente ter o serviço clínico, né, porque hoje o que a gente acaba fazendo é o mínimo, né? É aquela mínima informação que te dá o mínimo de orientação de como usa uma insulina, da importância, né? A gente dá as fitas de glicemia. Por que o paciente fica 4 meses sem tirar a fita novamente, né? Quem usa insulina. Então, hoje, por exemplo, aqui, se o paciente não tira 3 meses, ele obrigatoriamente tem que passar na consulta farmacêutica. A gente tem que entender, tem que saber o contexto desse paciente, né? Isso para todos os níveis de atenção, tanto medicamentos quanto processos de tecnologia. Então, eu acho que a assistência farmacêutica pública hoje, a gente não pode mais ver só o acesso como só ter o medicamento, né? Acho que vai muito além. A nossa conferência foi ano passado ainda, e foi a primeira vez de todas as conferências que eu participei, que eu pude ver, assim, poxa, a gente está junto então, né? Porque foi falado muito isso, que às vezes, né, o gestor pensa também só, vamos fazer mais unidades de saúde, e a farmácia? Juliana, 30 segundos. E a farmácia, como é que fica se não é vista nesse processo todo, né? Deu. É isso. Desculpa, então, que te interrompi. Gente, assim, a Fabiana trouxe questões que a Irene já tinha pontuado do desabastecimento, onde ela trouxe a problemática de nós não termos uma indústria farmacêutica nacional, de não haver investimento nos laboratórios públicos para que se garanta o mínimo de abastecimento, né, dos medicamentos considerados essenciais. Foi muito bem colocado, e a gente não pode deixar de falar do papel importante que as análises clínicas têm nesse contexto do SUS, porque se nós temos condições de avaliar a qualidade da saúde de uma pessoa, não só os dados clínicos são necessários, mas também a parte das análises bioquímicas, E então eu convido o colega Vilmar para falar um pouquinho do papel das análises clínicas dentro do SUS hoje e o que nós queremos que melhore para que a análise clínicas continue sendo uma grande colaboradora para um diagnóstico preciso, oportuno, e que nos garanta a possibilidade de fazer o melhor tratamento. Perfeito. Boa noite a todos, colegas. Agradeço imensamente o convite em fazer parte dessa distinta mesa, e é uma satisfação enorme poder vir e conversar de forma aberta sobre anseios profissionais que eu percebo que nós temos como um conjunto. A minha formação também ela aconteceu em diferentes áreas da farmácia, nas análises clínicas, no laboratório, na farmácia comunitária, nos bancos universitários, mestrado, doutorado na área da fitoterapia,
E esse é um ponto essencial também. Eu acho que as terapias complementares, elas fazem parte, devem integrar de forma muito mais consistente o nosso sistema de saúde, não apenas como forma de alimentação, na área farmacêutica, mas também na área de assistência social. E essa integração, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a enxergar o ser humano como um todo. As análises clínicas, então, elas sofrem há muito tempo, algumas décadas já, com a questão da defasagem dos valores dos exames, dos procedimentos, dos repasses do SUS, e isso é um desafio, porque além dos valores defasados, nós temos uma imensidão de novos procedimentos, de novos exames disponíveis no mercado e que não estão contemplados na nossa tabela original. Então, essa revisão, além de valores, também de procedimentos que permitam um diagnóstico mais preciso, ela é necessária. E falando nisso, nós precisamos pensar também na questão da interação do público-privado, porque nós não temos condições de institucionalizar tudo nos órgãos públicos. Então, como forma de manutenção de serviços, ampliação do acesso da população, acredito que seja uma estratégia essa visão dos entes federativos de utilização dos serviços privados também, para que tenha uma oportunidade de acesso à população. A formação do farmacêutico, ela teve, ao longo das últimas décadas, uma transformação. Acredito que nós tenhamos uma formação mais estruturada, antes dos anos 2000, as áreas específicas, nós éramos analistas clínicos, farmacêutico industrial, farmacêutico tecnólogo de alimentos, e isso sofreu uma transformação e transformamos o nosso profissional num generalista. É importante nós conhecermos cada uma das áreas num só profissional, mas nós precisamos ter novamente um olhar nas especialidades e buscarmos essas especialidades. Nós precisamos de especialistas também dentro da área farmacêutica. E isso vem através da residência multiprofissional, da especialização dentro das áreas específicas da farmácia, e aí vai radiofarmácia, oncologia, análises clínicas, indústria, a tecnologia de alimentos, nós voltarmos a estarmos dentro da indústria de alimentos, porque todas essas áreas, elas integram a nossa profissão. E a nossa profissão é uma profissão que tem acesso direto ao paciente também. Então, na farmácia comunitária, nós temos esse acesso para um cuidado mais amplo do paciente. Porque o paciente não precisa tirar ficha, ele não precisa pagar a consulta, ele chega e ele tem um profissional que tem um entendimento clínico, ele sabe falar sobre a nutrição, sabe falar sobre a farmacoterapia, ele sabe falar sobre o diagnóstico, e é ele quem tem a propriedade, então, de interpretar esse paciente como um todo e dar um norte para essa nossa população que tem dificuldades, muitas vezes, de acesso, então, a uma consulta com um especialista, ao médico, ao acesso ao medicamento, enfim. Então, o nosso serviço, ele é um serviço essencial na cadeia de saúde e é um orgulho imenso nós podermos estar inseridos nessa cadeia. E, então, falando um pouco sobre as doenças, o diagnóstico, hoje o nosso foco é muito no tratamento, nas medicações, no controle do acesso do paciente a isso, e também acredito eu que nós temos que ter um olhar na prevenção das doenças, tá? Nós olharmos o estado de saúde e nós impedirmos a progressão dessas doenças. Hoje a informação está na palma da mão de uma boa parte da nossa população. A internet fez isso. E as gerações mais novas, elas têm essa consciência do cuidado com o exercício físico, com a alimentação, elas cuidam da sua saúde já de uma maneira mais natural do que as gerações mais antigas. Então, esse cuidado na prevenção é o que vai, ao longo dos próximos anos, ao longo das próximas décadas, também permitir que toda essa população envelheça com mais qualidade, que nós estamos envelhecendo, e nós queremos envelhecer com qualidade. Então, prevenir
o desenvolvimento e o agravamento das doenças também deve ser uma das nossas preocupações, porque isso vai permitir uma diminuição dos custos com saúde. Ou melhor, os custos com a doença. Então, manter a saúde para prevenir os custos com a doença. Outro ponto que é importante é a questão de produzirmos a matéria-prima no nosso país, nós termos investimento na nossa mão de obra, nas universidades, na formação de profissionais capacitados para pesquisa e desenvolvimento. O financiamento desse desenvolvimento, porque hoje nós perdemos grande parte da mão de obra qualificada do nosso país para o exterior, porque os profissionais têm a formação qualificada aqui e têm propostas de trabalho fora que valem mais do que ficar no seu próprio país. E isso nós não podemos aceitar, porque nós temos um país com tanta riqueza, com tanta criatividade, e com uma mão de obra tão qualificada, nós precisamos dar suporte para que esses profissionais desenvolvam os seus talentos dentro do nosso país. E que, com isso, promovam, então, melhorias dentro da nossa comunidade. Tributação de medicamentos, eu acho que é outro ponto que a gente precisa conversar. Eu acho que a tributação ela deve ser reavaliada. Alimentação e medicamento deveriam ter olhares diferenciados dentro das nossas políticas tributárias, para a gente permitir também o acesso da população através de uma menor tributação dessas áreas que são fundamentais para o ser humano. Nós podemos tributar bebida, podemos tributar cigarro, podemos tributar consumo que não é essencial, mas medicamento e alimentação, acredito que sejam direitos fundamentais e nós precisamos ter esse olhar também. Acredito que de forma breve, também não querendo estender muito, teria ainda uma proposição na área de integração. Nós hoje temos o gov.br, onde nós temos informações do cidadão, informações que permeiam informações bancárias, de endereço, enfim, tudo que diz respeito ao cidadão e ao seu CPF está lá. Por que nós não pensarmos numa integração dos sistemas de saúde, dos resultados laboratoriais, das evoluções médicas do paciente, dos medicamentos, dos procedimentos que cada paciente recebe ao longo do nosso sistema de saúde. Se nós tivermos isso, nós vamos ter uma eficiência muito maior em termos de custos, de exames, de repetições, de tempo, de efetividade no serviço prestado na saúde. Então, acredito que seriam essas algumas dos sonhos que me acompanham e eu encerro a minha participação, pessoal, aqui. Agradeço novamente a oportunidade e vamos seguir a nossa conversa aí. Estou ansioso para ouvir as contribuições dos colegas. Obrigado. Olha, Vilmar, eu trouxe coisas que eu não tinha pensado. A questão da tributação a gente acaba nunca conversando sobre, né? Mas tem muito sentido isso. A gente tem uma tributação diferenciada para compras públicas, mas eu concordo contigo que todos os medicamentos, independente da forma de acesso, seja público ou privada, o tributo ele devia ser diferenciado ou inexistente até, né? O tributo federal, o tributo estadual, porque isso interfere bastante na dificuldade do acesso, né? E gostei muito das tuas colocações, eu vi que tu te preparou bastante para trazer essas propostas, integrou bastante. A Marineuza quer contribuir também, falando sobre análises clínicas, fica à vontade, Marineuza. Oi, pessoal, boa noite a todos os participantes. O que o Vilmar falou realmente faz muito sentido, assim como que a colega anterior falou, acho que foi a Cristiane, a respeito de ampliar o credenciamento para todas as farmácias, e não quando eles limitam o número, porque eles dizem que aquilo já é um número suficiente, né? E quanto aos laboratórios de análises, eu entendo que alguns municípios, eles querem acabar com a parceria público-privada, Vilmar, eu não sei o que acontece aí, eu resido em Joinville, Santa Catarina. Na verdade, a gestão pública, eles não têm um foco no paciente, eles têm um foco no lado econômico. Por exemplo,
pacientes que têm um pedido médico onde tem sorologia, hemograma, uma parte da bioquímica e urinálise. Eles coletam o sangue do paciente nas instituições públicas, ou seja, nas UPAs, ou seja, na unidade de saúde próxima à casa dele, ou seja, num posto de saúde que ele vá, e aí ele manda o paciente no outro dia colher o parcial de urina no laboratório. Chegando, às vezes, até mesmo o paciente ser coletado sangue 2 vezes, porque o laboratório público faz um exame e um determinado ele não faz. Então, o foco não é o paciente, o foco é o custo. Na verdade, não seria isso para o serviço público, né? Ele teria que valorizar o paciente. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente realmente tem que focar bastante na valorização do paciente, na preocupação com a saúde do paciente. Esse paciente, ele fica muitas vezes para cima e para baixo, mora num bairro longe, vai para lá, vem para cá. Eles não têm a mínima consideração com o paciente, com o usuário SUS. Tá? Eu acho que isso é algo para a gente trabalhar. Outra coisa também é essa questão da formação do farmacêutico, né, para que a gente consiga produzir no país, né, a matéria-prima. Joinville tem 3 ou 4 faculdades de farmácia e o nosso laboratório é laboratório escola, porque muitos não têm laboratório escola e os alunos estão formando e aí precisam de estágio. E aí a gente fornece um número X de vagas para eles. Mas, assim, eu vejo que a formação que eu tive próxima a essa, meu Deus, não dá para comparar. A formação está sendo muito ruim. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso junto aos conselhos de farmácia, junto ao Ministério da Educação. Abrem faculdade, não tem qualificação. Porque como é que a gente vai formar farmacêuticos para trabalhar em indústrias de medicamento para poder fornecer a matéria-prima com essa qualificação que eles estão saindo? Então, assim, realmente é bastante importante esses debates, esses fóruns. Eu acho que a gente tem que tentar formar comissões, tentar chegar ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação, né, e rever currículo, rever várias coisas para a gente poder ter profissional qualificado para trabalhar, né? Gente, obrigada por me convidarem para participar, tá? Eu vou continuar assistindo vocês e a minha fala era essa por enquanto, tá bom? Beijo, obrigada. Marineuza. Muito obrigada pela tua participação. Suas colocações são interessantes. Acho que as discussões dentro das conferências podem tangenciar a questão do ensino, sim. Nós temos essa grande problemática que é o ensino à distância, que acho que é o maior problema de todos, quando se fala em qualidade do aprendizado, né? Acho que esse sim é um grande debate que tem que ser feito, bastante oportuno. A Adriana está com a mão levantada, acho que ela quer fazer a participação inicial dela agora. Eu quero. Adriana, fica à vontade. Boa noite a todos os colegas. Estão me ouvindo bem? Eu queria agradecer a Zelma o convite feito. Eu aqui estou representando 86 laboratórios do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, através da LAS, de uma associação de laboratórios. E estou feliz de participar. Já participei de algumas conferências e é a primeira vez que me propicia participar desse encontro aqui com os colegas. Eu achei muito interessante toda essa fala, né? Eu acho que a Irene foi muito feliz quando fez uma análise do ambiente, né, que nós vivemos, que nós, esse desafio, situações tão desafiadoras que nós vivemos antes da pandemia, durante e agora, pós-pandemia, né? Então, acho que ela falou desde a questão climática até as questões da guerra, né, da saúde, né, e um legado que a gente traz importante de tudo isso são as pessoas, né, são vidas, são pessoas, né, e tudo que mudou em relação à tecnologia e em relação às pessoas também. Então, assim, olhando para frente, olhando, né, nessa visão, assim, do futuro, nós precisamos ver, assim, para onde nós estamos andando em relação, né, à tecnologia dos serviços, por exemplo, né, hoje vendo
uma expansão, né, um chat GPT, enfim, tantas outras tecnologias que estão surgindo, assim, de maneira avassaladora, e nós vemos que a rede está muito aquém em infraestrutura, né, tanto de pessoas quanto equipamentos, enfim, a rede do SUS. Nós defendemos o SUS, nós acreditamos muito nesse sistema, né, e é uma questão de união de todas os participantes desse sistema para que ele melhore, para que ele realmente seja uma parte eficiente. A minha experiência, trabalho em laboratório há mais de 30 anos, né, sou uma apaixonada, e eu faço minhas palavras do Vilmar, do colega, da Marineusa também, né, quanto a esses aspectos que foram levantados, né. Eu achei muito interessante que não é o momento, talvez, que a gente trouxe, assim, essa ânsia na educação, né, na educação e na formação dos profissionais que estão ali junto com o paciente. É uma preocupação que eu trago da nossa entidade também em relação à própria residência de análises clínicas, enfim, nós precisamos, nós farmacêuticos, garantir a qualidade da nossa profissão, né. E eu trouxe, assim, até, quando foi rapidamente me convidada para participar, o que eu pensei, né? Eu pensei em trazer um pilar aqui de conversar a remuneração hoje dos serviços do SUS faz 30 anos, né, ou mais de 30 anos, que não temos esse reajuste, e isso está impactando e vai impactar cada vez mais na qualidade dos serviços. Né? Então, é uma bandeira que nós precisamos levar, nós precisamos alertar sobre essa questão, né? Quanto à qualidade, né? Então, acho que isso, assim, a gente precisa parar com essa mentalidade da escassez, né? E nós precisamos exigir serviços de qualidade na assistência, né? E para isso também entra essa questão da fiscalização, que a gente vê uma deficiência tão grande, né? Hoje a gente tem uma RDC 302, né, que muitas vezes não é evidenciada, né, essa resolução normativa hoje de funcionamento dos laboratórios, e estamos frente aí uma nova revisão aí que está vindo, né, que também nos preocupa muito, né, com essas mudanças que talvez venham. Então, trago essa questão, assim, da remuneração como um fator muito importante, da qualidade, né, e a gente sabe das grandes dificuldades que o serviço público laboratorial encontra, né, em termos do financiamento, da compra dos insumos, da qualificação dos profissionais, né, e isso acaba impactando na efetividade, na eficiência do serviço que ele presta, e muitas vezes, então, onerando também. Eu trago, assim, uma dor, uma questão importante, eu vejo que premente, urgente, é a integração do serviço do prontuário eletrônico. Nós temos muita dificuldade, eu atendo o SUS também, né, tem uma parcela da minha clientela SUS, nós temos dificuldades de acessar essas informações pré-analíticas, né, essas informações, inclusive, porque são informações que são muito determinantes, né, então eu fiquei bem preocupada com o que a colega Marineusa falou, né, dessa situação de um cliente, de um paciente, tem que perlambular por um serviço, porque aqui ele coleta um exame, ali ele coleta outro, isso é um absurdo, né, em termos, inclusive, do impacto na economia popular, né. Então, essa questão do prontuário eletrônico, eu acho que é uma questão que vai trazer economia para o serviço público, né, porque é uma questão de consulta do histórico do paciente de resultados, né, e nós temos uma dificuldade por exemplo, em resultados críticos, né, que a informação chegue ao paciente, ao médico assistente a tempo na rede pública, né? Então, nós usamos, assim, no interior, o telefone da enfermeira, da unidade que ele está, do bairro que ele está sendo, que ele consultou, porque a gente não tem uma maneira de fazer isso rápida, que não seja utilizando esse instrumento e chegando na enfermagem, no auxiliar, em alguém do postinho para poder, às vezes, determinar uma vida, né? Então, resultados bem importantes. Eu vejo, assim, que
nós precisamos melhorar a assistência. Temos todos que pensar nessa melhoria, na eficiência, tanto para o serviço para o público, para o paciente, né? E remunerar melhor, né? Que isso é uma questão de sustentabilidade também, né? E pensar nesse paciente em políticas, em maneira que a gente consiga trabalhar com acolhimento, né? Que a gente consiga pensar nesse nosso cliente de uma maneira com mais atenção no humano, com mais atenção. E para isso, a gente precisa melhorar todo esse fluxo de informações, a gente precisa de remuneração, a gente precisa pensar na qualidade do serviço. Os municípios podem contratar serviços e devem contratar serviços de qualidade. Então, às vezes, nessas questões aí locais, muitas vezes entram vários serviços que não foram fiscalizados, que não têm acreditação, que não têm, sendo que têm serviços excelentes, interessados, inclusive, de prestar pelo convênio do SUS, né? Então, eu queria agradecer, né, novamente a participação, a oportunidade, né? Eu acho que a inclusão de exames também é uma questão bem importante, porque é uma tabela que não só em valores, como também em itens, ela está desatualizada, né? Então, é importante isso aí, eu acho que vai garantir mais eficiência e eficácia ao serviço. Então, muito obrigada, estou à disposição. Adriana, muito boas as suas colocações. Eu estava aqui pensando, integrando com a fala do Vilmar, sabe? Eu acho que vocês... Parece até que combinaram a fala, de tão convergente que ela foi. Olha só, aqui em Santa Rosa a gente tem uma experiência muito positiva, né, Vilmar? Aqui, os prestadores de serviço das análises clínicas, eles têm acesso ao sistema que a gente usa com prontuário eletrônico. Eu só não tenho conhecimento se vocês têm acesso ao prontuário em si, ou se vocês só conseguem lançar o resultado dos exames. Não tem integração na maioria dos nossos municípios não tem da nossa região. Vilmar, nós fizemos o lançamento dentro do sistema utilizado pela Fundação Municipal. É uma discussão que a gente pode fazer aqui para melhorar. Agora, tem o ESUS, né? O ESUS que ele tem essa intenção de fazer o que o Vilmar trouxe, a Fabiana acho que colocou também muito bem, de trazer todo o prontuário para que todos os profissionais de saúde que cuidam daquela pessoa tenham acesso àquela informação. Isso é fundamental. E essa questão que tu fala, que o Vilmar tinha trazido também, eu não tinha comentado ainda, da inserção de códigos na tabela que contemplem exames mais modernos, mais atualizados, que fazem um diagnóstico mais preciso. A gente sabe da existência desses exames e aqui a gente só consegue coletar esses exames no nosso laboratório público, tá? Que tem um laboratório de retaguarda, tá? E aí a gente consegue remunerar esse laboratório de retaguarda, mas a gente não consegue, nesse momento, encaminhar esses pacientes para os outros laboratórios prestadores de serviço. E muitas vezes até tem a questão do custo do tal do exame, que não tem ainda condições da gente fazer essa remuneração dentro do serviço público. Mas é muito, muito oportuna essa colocação. Eu não sei como a gente pode trazer isso para debate na conferência estadual, tem que levantar isso de alguma forma, né, Irene? Essa questão da atualização do que está sendo disponível, assim como a gente tem a atualização dos medicamentos disponíveis, a gente também precisa pensar, né, numa relação atualizada sistematicamente a cada 2 anos para os exames disponíveis, sim. Adriana, eu gostei muito da tua contribuição, me fez refletir muito no que nós temos aqui no nosso território, e como a gente pode estar melhorando isso. Eu acho que esse é o papel desse encontro, a partir das nossas falas, que todos nós possamos pensar em propostas que nós devemos levar para a discussão nos nossos territórios e a partir de então estar construindo uma proposta maior para a estadual. Silvia, eu vou te passar a palavra primeiro, eu vi que a Cris está com a mão levantada, mas nós combinamos que primeiro todos nós vamos falar e depois a gente passa então para a abertura do bate-papo em si. Pode ser, Silvia?
Aliás, a farmácia de manipulação tem uma grande contribuição e a gente precisa inseri-la de uma forma mais abrangente dentro do sistema público. Aqui, na minha experiência, na minha realidade, tem itens que eu só consigo comprar em farmácias de manipulação, porque não existe especialidade disponível no mercado, especialmente os medicamentos pediátricos. Tá? E a gente sabe que não existe uma política pública de fomento a essa inserção da farmácia de manipulação dentro do sistema público. Muito pelo contrário, elas são muitas vezes, até por uma interpretação equivocada da legislação, impedidas de participar em algumas licitações públicas. É claro que a gente sabe que, de forma alguma, a farmácia de manipulação vai vender em larga escala, vai se transformar em laboratório, mas existem situações em que só ela consegue resolver o problema. Então, talvez a gente precise ver como ela pode estar participando. Eu imagino que tu tem essa proposta, Silvia. Passo a palavra para te escutar. Exatamente. Boa noite a todos, a todas. Eu fiquei bem contente também, apesar do frio na barriga. Eu disse para a Zelma, eu não gosto muito de falar em público, mas enfim, a situação precisa, a gente vai, tem que fazer, a gente faz, né? Então, fiquei muito feliz mesmo em poder participar e contente também de ouvir vocês, porque parece que a gente fica meio distante, né, disso tudo. E isso é tão bom e, na verdade, a gente se formou para isso, né? Eu vi alguém aqui que falou no foco, e eu vivo falando do foco na nossa equipe, né? O nosso foco é no paciente. Quando a gente entender que o foco é na saúde e o bem-estar, né, dessa pessoa, eu acho que tudo fica mais fácil, porque daí a gente começa, né, a trazer né, situações no que a gente pode ajudar. Então, vocês já falaram tudo aqui que eu penso, concordo e achei muito legal falar do Vilmar, no sentido assim de ver a pessoa como um todo, né, que eu acho que isso falta às vezes, e a educação, como alguém falou aí também, eu acho primordial. Eu acho que tanto a educação do paciente, que a gente tem que atrelar isso de alguma forma em todos os momentos, né, e a educação de quem vai falar com esse paciente também é muito importante, porque essa coisa também que a Cris trouxe, que a aderência ao tratamento e o resultado do tratamento não é só o diagnóstico, o exame e o medicamento, né? Tomar o medicamento corretamente também faz parte, né? Eu nem tenho números agora de cor, mas eu sei que o percentual, né, de uso indevido é muito grande. Então, eu acho que em qualquer momento, em qualquer forma, tudo que a gente falou aqui, a educação tem que estar presente sempre, né? E especificamente na minha área, né, que é farmácia e manipulação, estou há quase 30 anos, ano que vem faz 30 anos com a minha farmácia aberta e participo sempre das associações, sou presidente aqui da Anfarmag do Rio Grande do Sul, sou conselheira no Conselho de Administração, nacionalmente, e agora, numa proposta bem diferente, que eu acho que vem bem a calhar com o que a gente está falando, é a vinda de uma nova ideia que a gente teve na Anfarmag, que foi justamente pela falta de alguns medicamentos dessas drogas órfãs, que às vezes a indústria não se importa mais em fazer porque está muito barato, ou eles não se importam, a gente sabe, né? Cada um fazendo o seu trabalho, né? Mas a gente entende, né, que eles pesquisam uma droga nova e daí aquela mais antiga fica de lado porque acaba caindo a patente e tem toda a questão financeira em jogo, né? Então, como a gente tem muita dificuldade em muitas drogas, nós fomos buscar em abrir uma cooperativa. Nós abrimos uma cooperativa para ter uma distribuidora que conseguisse importar produtos que as indústrias não querem mais saber, e não importam mais, e a gente fica sem dar assistência para esse paciente. Se você for falar com médicos, assim, olha, principalmente do SUS e hospitais de referência, eles têm necessidade de muitas drogas que a indústria não se importa mais, né? Coisas simples, assim,
vou dizer o hidrato de coral, né, que simplesmente foi descontinuado, que ninguém mais se importou, e ficou um monte de gente desassistida, daí para mais, né? Então, a gente foi buscar uma iniciativa nossa de fazer essa cooperativa e tentar trazer essas drogas que os médicos, os pacientes ainda precisam e que a indústria não se interessa mais. Então, a farmácia de manipulação especificamente, como o Luciana falou, olha, gente, tem coisas que realmente só nós podemos fazer, né? Fazer um fracionamento de um medicamento, fazer um pediátrico e também para a pessoa mais idosa, né? Que a gente tem um público aumentado muito nessa faixa. Nós temos uma adequação de dose que a gente que faz. E a gente tem que estar inserida, né, nessa essencialidade da farmácia também, né? Essa parceria público-privada, eu também, nossa, eu sou super a favor, porque eu entendo que o foco é no paciente, então cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir atingir, né, essa saúde melhor para a pessoa, e também a prevenção, né, porque eu entendo, assim, que a farmácia de manipulação, ela sempre teve essa assistência. Se vocês lembrarem, né, eu sou da época que na faculdade, né, eu fiz 30 anos de formada. Na faculdade, o que a gente falava mais é que o balconista de farmácia ou o farmacêutico tanto fazia, as pessoas não entendiam, né? E a farmácia de manipulação foi uma coisa que eu procurei, porque realmente ali eu podia falar como farmacêutica e a pessoa tinha um entendimento melhor de que eu era farmacêutica e eu entendia mais, né? Não por querer entender, mas sim por querer ajudar e dar o meu conhecimento para as pessoas. Então, tem um diferencial enorme, nós temos uma bagagem nisso desde sempre, a gente sempre fez isso. Eu até falo para os colegas, gente, a gente só tem que organizar o que a gente sempre fez no balcão, né? Porque, de certa forma, não está organizado como deveria. Mas a gente sempre fez isso. Então, a minha proposta é trazer justamente esse diferencial de dosagem, de drogas órfãos, de medicamentos importantes que não têm importância para a indústria, que a gente pode buscar isso, né, em conjunto, mas tem que realmente ver a prioridade, né? Eu tenho muito acesso a médicos gastros, e eles, nossa, tem muito medicamento simples, medicamento barato, e que não se encontra, né? É só um exemplo, mas entre esses deve ter inúmeros outros, né? Medicamento psiquiátrico, dosagem, nossa, e realmente a população, né, nesse ponto, assim, essa mudança aí me preocupa bastante, porque as pessoas estão com a saúde bem afetada, né? Então, a construção, a proposta que eu tenho é essa, né? Trazer realmente esse olhar com tudo que a farmácia de manipulação pode contribuir e tem que construir, né? Como exatamente, não sei, mas a gente tem como fazer as coisas, né? Depende da política que vai ser feita a partir, né, da interação entre o público privado aí, como realmente não sei. Mas a gente tem muito a contribuir. Obrigada, Silvia, eu tenho certeza que tem. Aqui contribuem bastante. A gente sabe da importância. Tá? Os produtos homeopáticos mesmo, quem pode fornecer para o SUS? Né? É a farmácia de manipulação. E resgatando um pouco o que a Adriana falou, que a gente não tocou nesse assunto aqui, mas a relevância da vigilância sanitária, a vigilância em saúde. O que seríamos de nós na pandemia sem a vigilância em saúde, né? E quão importante é esse papel. E a gente percebe, assim, nós temos que servir de ícones dentro das construções, das conferências, para que os usuários sejam orientados, de certa forma, para esse serviço, porque eles não conhecem toda essa complexidade da rede da assistência à saúde e do SUS como um todo. Por exemplo, a vigilância sanitária, dificilmente algum usuário aponta numa conferência a importância dela. Então, nós temos que trabalhar isso, e a Adriana trouxe isso muito bem. Nós falhamos até, né? Devíamos ter convidado um colega que trabalha em vigilância sanitária
fica para a próxima, que vai ser feita com bastante antecedência, bastante divulgada, e vamos aí não esquecer de um colega que trabalha com vigilância. Tá? Então, agora acho que vamos abrir o debate, a Cris já estava inscrita, tá? Eu não sei se a Irene também parece que se manifestou ali. Tá? Então, primeiro passar a palavra para a Cris, que já estava inscrita. Eu queria ressaltar, assim, como o Vilmar falou na área de manipulação e a Silvia também enalteceu a importância, por que não termos farmacêuticos prescritores de fitoterápicos dentro do SUS? Quão bom seria termos um consultório para um farmacêutico especialista em fitoterápicos. Nosso país é tão rico em fitoterápicos, e é uma matéria-prima que seria de maior facilidade para termos acesso para a produção dentro do país também. Só que falta pessoa com conhecimento na área especializada para fazer isso. Então, por que não um farmacêutico especialista em fitoterápicos no seu consultório dentro do SUS, podendo fazer tratamentos alternativos também? Não só acupuntura, auriculoterapia, mas essa parte da prescrição também é bem interessante. E são tratamentos seguros, são tratamentos milenares e vai envolver toda a parte da área magistral também, porque vai ser um tratamento individualizado e voltado especificamente para aquela necessidade do paciente, né? Então, é um sonho, eu digo que é um sonho, mas quem não sonha não realiza, né? Então, acho que a gente pode pensar nisso também. Algo que eu acho muito importante é a questão do investimento também nas análises clínicas, para a questão de cotas para os municípios distribuírem aos laboratórios, porque eu acho que não faz anos que também não deve reaver esses reajustes de valores de cotas para conseguir atender a população. Porque desde a época que eu trabalhei em análises clínicas, lá em 2017, em 2018, já se sofria muito. No primeiro dia do mês, as pessoas faziam fila 4, 5 horas da manhã nos laboratórios para tentarem os exames gratuitos, quando era 10h30, 11 horas, já não tinha mais exames. Então, investimentos em verbas para os municípios destinarem de forma correta e igual aos laboratórios credenciados, além do reajuste das tabelas, como também investimentos dentro do LACEN, porque muito se vê falar nas coletas de exames que vão para o LACEN e demoram muito mais dias para voltar ao resultado do que se feito na rede privada. Muitas vezes, quem tem um pouquinho de condição vai lá, pede aqui, pede ali, consegue, vai e paga na rede privada. Mas quem depende basicamente de enviar para o LACEN, daqui a pouco tarda muito o diagnóstico. E quanto mais precoce o diagnóstico, mais fácil para tratar. Então, acho que a área de análises clínicas, ela tem sido esquecida e ela merece ser lembrada com todas as letras em maiúsculo e em toda a sua amplitude. Porque sem as análises clínicas não há um diagnóstico correto, sem diagnóstico correto se usa medicamento de forma errada, se causa intoxicação, se causa mais doença, se causa gastos com dinheiro público que poderia ter sido investido de forma diferente e não se tem saúde nem bem-estar, nem saúde e bem-estar. Então, eu acho que tudo parte dali, se envolve todas as áreas com... É como se fosse uma teia de aranha, né? Cada um está no seu ponto e a gente precisa englobar todas, mas as análises clínicas eu sinto que é uma das áreas, desde quando eu me formei, que eu atuava lá, é uma das áreas que sempre foi esquecida e eu acho que tem que ser lembrada. Além do nosso espaço, claro que eu vou brigar sempre para o farmacêutico ter o espaço dele no setor público. Por mais que tenha demanda, tem que ter um farmacêutico especialista lá para atender as pessoas, para começar um trabalho especializado, seja com hipertensos, diabéticos, para fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada, Cris. Fabiana, tu tinha levantado a mão e a Cris Kratz também. Tu queres falar primeiro? Não, era só um comentário, assim, que eu adorei a Silvia falar e já fiquei pensando até em pedir para fazer um credenciamento aqui no município, principalmente para os medicamentos da toxoplasmose, né? O que a gente vê para os recém-nascidos, que tu fica pensando, meu Deus, como é que elas trituram, como é que elas dão esses medicamentos? E é uma coisa que seria muito legal ter essa parceria. E como a gente não se dá conta, né? Meu Deus, eu estou trabalhando tanto tempo e agora, ouvindo tu falar, eu digo, olha que legal que poderia ser, né? Que eu tenho uma agonia com aqueles bebezinhos, como é que eles tomam, qual é a orientação que eles têm, tanto no hospital e tanto na farmácia, porque, né? De tu diluir e tal.
muito legal. Obrigada, que já anotei aqui que vai ser já vou levar para o secretário amanhã para a gente poder fazer. Pode ser pelo serviço, né, da diluição. Claro, sim. É ótimo. Aqui a gente tem essa parceria e funciona muito bem. É claro que a gente não consegue fazer do jeito que a gente quer, porque nós queríamos que para os soldados todos também houvesse essa possibilidade de adaptação da forma farmacêutica, porque a gente sabe perfeitamente que quando há o esmagamento do comprimido, muitas vezes não fica adequado. Silvia, isso Era mesmo, é horrível. Mas ainda não conseguimos inserir a farmácia de manipulação dentro disso, mas eu acho que é um caminho. É um caminho, né, Lu? Acho que dá para pensar. Cris, tu quer contribuir conosco? Eu vi que tu está com a mão levantada aí. Perdão, Lu, eu não sei se quem está assistindo já pode se manifestar. Pode, Cris, pode falar. Eu me senti muito provocada, quero parabenizar, sou Cristiane, eu sou professora do curso de farmácia aqui na URI de Santo Ângelo, eu trabalho na área já há mais de 20 anos, e sou da área farmacotécnica, então uma fala da Silvia assim, encheu meu coração, como outras coisas que a gente escutou aqui, que me surpreendeu a preocupação com a formação dos profissionais, né, em todas as pessoas que falaram. Eu acho que foi uma questão que apareceu. E é justamente nesse viés que eu acho importante de pensar efetivamente como uma proposta aliada a toda essa questão do laboratório, das possibilidades que a manipulação pode contribuir, né, na pediatria, nos pacientes que estão sondados e tudo mais, mas na preocupação com a formação dos profissionais que estão saindo dos bancos universitários. A gente batalha pela educação há muito tempo e a gente está com uma polêmica, especialmente com relação ao EAD. Então, eu penso que pode ser uma das propostas de sair desse encontro, talvez como uma discussão mesmo, né, para levar para as conferências. Se uma pessoa fosse morar numa casa, escolher morar numa casa de um engenheiro formado por EAD, e mesma coisa em relação aos medicamentos, né? A gente aqui tem sido muito cobrado, nós temos instituições que estão oferecendo curso superior em farmácia por EAD, num esquema bastante diferente, assim, de formação, aulas uma vez por semana, né, de vídeos e tudo mais. Então, nós temos uma grande preocupação com a qualidade dos profissionais que estão sendo formados e que no frigir dos ovos, né, no mercado de trabalho, todos os diplomas vão ter o mesmo reconhecimento, né, não há diferença entre um esquema e outro. Então, assim, a gente fala muito em educação e eu fui anotando aqui as várias falas, né, quando a gente faz educação em saúde, o que todos desejam é que o medicamento tenha melhor performance, né? Isso passa pela educação básica e das pessoas terem uma educação que permita a compreensão das informações. Mas o SUS também, se a gente pegar a lei do SUS, ela fala sobre a formação dos profissionais, dos trabalhadores do SUS. Então, a gente tem todo um ciclo que precisa se fechar, né? Poderíamos falar sobre a questão das diretrizes, sobre o MEC, sobre o Ministério da Saúde, mas a gente precisa de um profissional que consiga relacionar todas essas questões, né? Os exames, a farmácia clínica, que é o eixo das nossas diretrizes curriculares nacionais, ele passa, né? Medicamentos é o eixo central, medicamento, a farmácia clínica, e depois vem as outras áreas. Então, a gente precisa de todos esses serviços para, né, a melhor performance, né, dos medicamentos e dos serviços prestados no SUS. Então, eu gostaria de deixar aqui essa sugestão da gente incluir a preocupação com a formação dos farmacêuticos que vão atuar no SUS. Muito obrigada. Cris, foi valorosa a tua contribuição. Também já fica a dica que o próximo encontro que a gente fizer nessas preparatórias, a gente inclua o representante da educação também, porque foi levantado por vários dos participantes a relevância, né, do ensino nessa construção do SUS. Adriana, por favor, fica à vontade.
Eu queria ressaltar a questão da importância desse trabalho em tecnologia e comunicação, né? A gente sabe que os interferentes, que os erros são, na sua maioria dos exames laboratoriais, são pré-analíticos, né? Então, a gente tem muita dificuldade no atendimento dos pacientes do SUS, né? Principalmente na entrega de materiais, no entendimento de coleta, seja de urina, em todas essas informações aí pré-analíticas, condições pré-analíticas, sabe? Então, assim, nós precisamos trabalhar com comunicação da onde esse paciente é atendido primeiramente, da onde é solicitado esses exames, até onde ele chega no laboratório. Eu tenho uma preocupação também, uma questão que eu gostaria de trazer, que é a realização dos testes remotos. Os testes que são realizados nas unidades, né, nas UBS, por não farmacêuticos, né, muitos são realizados por técnicos, auxiliares, estagiários, né, e não existe nenhum padrão nem controle de qualidade sendo realizado, né, então, muitas vezes, e na sua maioria, né, sobrecarrega, onera também, porque eles acabam tendo que fazer a repetição, né? Esses testes são testes de triagem, né? Mas se mal feitos, ou em ambientes não apropriados, ou nas condições, e sem um profissional habilitado, acaba que ele volta de novo para fazer uma nova solicitação, fazer um exame confirmatório, né? Então, não existe, na verdade, fiscalização. Então, acaba que há uma oneração, tanto para o paciente, né, que fica transitando de serviço em serviço, como também para o cofre público. Não, tens toda a razão, Adriana. Tens toda a razão, até porque a gente não tem exatamente uma noção de como é feita a capacitação desses profissionais, né? Existem alguns cursos em EAD, que muitos profissionais não farmacêuticos fazem para a realização dos testes rápidos, mas a realidade a gente sabe que até atualmente, muitos técnicos em enfermagem realizam o teste e o laudo é assinado pelo enfermeiro, e na maior parte das vezes, eu imagino que a supervisão ela não é presencial. O enfermeiro está lá fazendo seus atendimentos, as suas demandas, e aí o técnico vem com o laudo para que ele assine. Isso é bem sério. Mas, assim, isso é uma coisa muito específica. A gente tem que tirar propostas... Assim, ó, essa conversa está fantástica. Eu e a Zelma até estávamos aqui num bate-papo no privado, falando de como seria bom que a gente pudesse ter mais momentos para estar trocando figurinha entre as áreas de atuação, porque muitas vezes a gente não conhece tão bem a área de atuação um do outro, né? Muitas vezes a gente fica muito distante um do outro. Esse momento aqui, a gente tem que falar mais em propostas, diretrizes mais abrangentes, para favorecer a sociedade com uma qualificação do SUS. O acesso é importante, temos dificuldades de acesso. Como nós poderíamos qualificar esse acesso? A Irene levantou a mão, passo para ti a palavra, Irene. Foi sem querer? Então, assim, essa qualificação na área de análises clínicas, olha só, tu trouxe aqui uma coisa importantíssima, que é a disponibilidade do acesso à informação para que aquele prestador de serviço, ele possa ter um conhecimento da condição clínica, da razão, do motivo da solicitação da CISAM. E eu fiquei pensando aqui nos EQUs, né? Quanto EQU solicitado que a pessoa que está realizando o exame não sabe o que tem que procurar. Talvez, se ela imaginasse a suspeita diagnóstica, estaria procurando exatamente o que o médico está querendo saber.
Tá? E então eu vejo como isso uma coisa importante, né, Irene? Mas trazer essa parte da integração, da informação, da melhoria, da informatização, do acesso dos prontuários também à rede privada. Daí a gente vai ter que ver a questão da LGPD, como é que vai trabalhar isso, porque nos laboratórios eu acho que esse acesso não fica com o responsável técnico, fica com alguém da equipe que coloca os resultados no sistema. Mas, enfim, a gente tem que construir isso, mas a proposta já é o início. Vamos integrar os sistemas, ótimo. Isso é uma proposta, né, Irene? A participação das farmácias de manipulação, a Silvia colocou aqui, ponderou muito bem, e temos que ver essa questão da inserção dela, facilitação da inserção, eu acho que é isso, a dificuldade das compras públicas, né? A Fábio disse assim, ó, vou tentar ver como que a gente pode inserir para melhorar isso, né, desses medicamentos para as doenças negligenciadas, mas a gente tem dificuldade. Como fazer esse acesso? Como é que a gente vai trabalhar a compra pública nesse sentido? Então, melhorar, facilitar, né, a entrada desses estabelecimentos. Né? Vilmar, tu está com a mão levantada, eu vou te passar a palavra. Apenas complementando, então, a linha de raciocínio na questão da integração dos dados gerados nos serviços de saúde, quer seja laboratório, quer seja consulta médica, com o sistema federativo, com o ESUS, ou enfim, o órgão governamental que armazena esses dados. Hoje, os laboratórios, por exemplo, trabalham com integração com laboratórios de apoio. Os softwares se conversam e as informações vão e vêm automaticamente. Então, a ideia justamente seria essa, que as empresas desenvolvedoras dos softwares criassem a sua comunicação com o software do governo, com uma espécie de regulamentação governamental, que esses softwares tivessem que se conversar e que os dados gerados fossem alimentando o sistema governamental. Everton, eu estava louca para te ouvir falar. Tu está quietinho esse tempo todo e eu sei todo o conteúdo que tu tem para estar nos ajudando nessa discussão. Everton, por favor, está com a palavra. Boa noite. Eu só quero trazer também a relevância desse momento e focar no objetivo final que nós pretendemos trazer aqui após esse diálogo, essa troca de informações. Né? Nós pretendemos, e aí a Irene Porto Prazeres é a nossa principal farmacêutica nesse contexto, de fornecer um apoio aos nossos colegas farmacêuticos que deverão participar das conferências municipais que ainda não ocorreram. Então, a Irene está encabeçando, com a Comissão de Assistência Farmacêutica do Conselho Estadual de Saúde, esse documento orientador para que a gente possa divulgar orientações e apoio de forma facilitada para que os nossos colegas farmacêuticos em cada município contribuam e aprovem propostas das nossas áreas nas conferências municipais, de tal forma que esse número de propostas que envolvam as nossas atividades, com esse impacto todo no SUS, sejam levadas à conferência estadual e, posteriormente, confirmadas e levadas na conferência nacional. Então, essa construção que nós estamos fazendo aqui é para ampliar e melhorar aquilo que já foi construído como documento orientador, e me parece, né, Irene, que algumas falas aqui ficaram bem ausentes naquilo que nós já construímos ali, lembrando que nós construímos, e a Irene está nesse papel central de organização, foi a pessoa que definiu a minuta inicial de todas essas propostas, né? E que nós já colocamos, claro, a assistência farmacêutica, o diagnóstico laboratorial e a vigilância em saúde, sempre presentes nessa proposta, mas daqui já saíram alguns temas que nós precisamos também incluir aí e melhorar naquilo que já foi construído. Mas o foco que eu quero ressaltar é esse, né? A ideia é fornecer um apoio para que todos os nossos colegas possam se manifestar com consistência, com segurança, nas conferências que ainda acontecerão nos municípios gaúchos. É isso por enquanto, Luciano. Obrigado. Muito obrigada, Everton, pela tua intervenção.
Everton, queres falar de novo ainda? A Irene, que está com a mão levantada agora. Ah, tá. Irene, por favor. Bom, eu mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui conhecendo vários colegas e aprendendo com vocês. Muitas falas muito interessantes e que vão contribuindo, né, com o nosso aprendizado. Eu queria destacar algumas assim que eu ouvi, que eu acho que são muito importantes da gente trazer para o debate no processo de conferência. E quero começar pela da Cristiane de Santo Ângelo. Cris, essa manifestação com relação aos cursos EAD da farmácia, acho que são importantes, muito importantes de estarem nesse processo de conferência, até numa forma de moção, porque as conferências, elas também, além das propostas, elas também aprovam moções e recomendações, né? Então, acho que essa sua preocupação com relação à qualidade da formação dos profissionais farmacêuticos e a essência da profissão farmacêutica ser de laboratório, né, de um contato maior com o profissional, todos vocês disseram isso, o farmacêutico tem essa vantagem em relação a muitos profissionais da área da saúde, que é a proximidade com o paciente, né? Então, nós temos postos privilegiados no cuidado, na atenção. Então, é importante neste momento, reafirmarmos a questão da qualidade dos cursos de farmácia e mesmo que a portaria, que vocês devem ter acompanhado recentemente, a portaria de formação de um grupo para estudar isso no âmbito da Secretaria ou do Ministério da Educação, não diz respeito mesmo não dizendo respeito à farmácia, inicialmente, acho que a gente tem que falar sobre isso, Cris, foi muito bom você lembrar. As falas da Adriana e do Vilmar foram muito interessantes também, no que diz respeito à questão dos sistemas de informação com os quais nós trabalhamos no Sistema Único de Saúde. Nós temos, eu acho que o Ministério teve, nessa construção de 30 e poucos anos do Sistema Único de Saúde, muita dificuldade, algumas dificuldades, né? Mas uma delas diz respeito aos sistemas integrados, sistemas informatizados e trabalhar com a tecnologia da informação, que hoje ganha dimensões enormes, cada vez mais rápido a gente vê o avanço tecnológico na área da informação, da informática, e a gente precisa adotar o SUS desta ferramenta, né? Das facilidades que essas ferramentas nos trazem. Então, a questão do desenvolvimento de sistemas e do uso da informação, claro, com toda a lei, com todo respeito à lei de proteção de dados, etc., mas trabalhar em interoperabilidade e o acesso à informação para garantia da assistência, da qualidade da assistência, acho que tem que vir também como uma das prioridades do Ministério da Saúde. Então, nessas propostas que vão vindo dos municípios aos estados e à União, a gente fazer chegar propostas nesse sentido também. Importante o fortalecimento das vigilâncias em saúde, principalmente das vigilâncias sanitárias, nas fiscalizações de serviços, de produtos de interesse da saúde, que a Adriana trouxe. E a qualidade, a Adriana também você falou num tripé, né? A remuneração dos serviços, a questão da qualidade dos exames, não é isso, Adriana? Essa questão da qualidade também é outro desafio que eu acho fundamental para o Sistema Único de Saúde, Adriana.
a gente está trabalhando não só na fiscalização por parte das vigilâncias e da exigência de controles rigorosos de qualidade, mas também por parte da fiscalização das comissões de acompanhamento de contrato, que são uma exigência legal e que muitos conselhos de saúde participam. Então, foi muito, muito legal você falar isso. Bom, essas são as... E a questão da tabela, sim, vocês têm razão. Eu acho que as análises clínicas foram, dentro dos serviços privados contratualizados do SUS, uma das primeiras áreas a serem contratualizadas, né? Bem no início do SUS já se trabalhou com contratualização de análises clínicas. E acho que as tabelas, elas remuneram muito pouco, mas elas são reajustadas de acordo também com a área. Então, tem áreas que são bem remuneradas pelo SUS, que as tabelas dão boa resposta em termos de remuneração para o prestador, enquanto que as análises clínicas não são, nem nos valores e nem no conjunto, no elenco de exames que elas contemplam. Então, vocês têm razão em trazer isso, e a gente tem que pautar, porque há realmente uma defasagem nos dois aspectos. Bom, foram esses os destaques, né? Eu acho que essa coisa da complementariedade que traz a 8142, a gente está falando tanto da Lei 8080 quanto da 8142. A 8142 é a que dá estrutura, que organiza esse processo de conferência, e a Lei 80 é que organiza a assistência que o SUS presta nas diversas complexidades, digamos assim, da atenção primária à alta complexidade. Então, essas duas leis formam, no conjunto, a Lei Orgânica da Saúde. E ela diz claramente que o setor privado, ele atua de uma forma complementar, né? E isso é muito claro, e é muito importante também para o controle social como um todo, né? E o nosso trabalho no controle social é um trabalho de fiscalização também, que se faz, né? Sobre essas políticas públicas todas, e inclusive no setor privado, que atua complementarmente. Mas é isso, gente. Eu queria só destacar isso, que eu achei muito legal das falas de vocês. Obrigada, Irene. Eu acho que agora já vamos nos encaminhar para o final, estamos aí com quase 2 horas, né, de conversa. Eu gostaria de perguntar se tem algum outro colega que gostaria de se manifestar. A palavra está aberta. Bom, então eu agradeço a participação de todos, assim como a Irene também aprendi pra caramba, né? E a reflexão, eu acho que fica bem a reflexão desse olhar. E passo a palavra para a Zelma, então, conduzir o encerramento. Olha, gente, eu confesso que eu quero mais. E eu quero outros momentos desses, fora do objetivo de conferência, assim, né, discutir a nossa profissão mesmo. Que momento rico! Eu escutei coisas que eu não sabia aqui, e eu estou maravilhada, assim, com o aprendizado que eu tive agora e quanto a gente pode estar realmente trabalhando junto todas as áreas. Vamos lá. Eu acho só também a questão, só quero complementar a questão ali que a Cris falou da farmácia popular. Eu acho que a gente tem que sinalizar que o sistema farmácia popular ele tem que conversar com o sistema de dispensação da atenção básica. Os pacientes estão buscando medicamentos, estão tendo medicamentos em duplicidade. Isso está causando um custo enorme para a gestão. Para a saúde dos pacientes, então, está um horror, porque não tem como fazer o controle de uso racional nesse sentido.
tem um monte de medicamentos vencidos sendo colocados no lixo, né? Porque nós temos um problema de descarte, e eu acho, e a adesão também é prejudicada. Então, eu acho que nós temos que, urgente, os dois sistemas têm que conversar. Já que já falamos em tecnologia e investimento em sistemas no SUS, isso urge isso aí. Para pacientes retirando medicamento em duplicidade, não é possível nós continuar com isso, né? É uma preocupação que eu tenho. Era só isso que eu queria complementar. Everton, tu levantou a mão? Oi, sim. Eu só quero lembrar também, Zé, para dar continuidade em algo similar ao que está acontecendo hoje. Nós criamos no ano passado o Observatório Farmacêutico Gaúcho e reativamos o Fórum Estadual de Valorização da Profissão Farmacêutica. Então, o Fórum Estadual ele está se propondo a também desenvolver algumas lives com temas relevantes. Inclusive, o tema do EAD era o tema prioritário, estava programado para o dia 13 de abril, mas nós tivemos que mudar para a violência contra a mulher farmacêutica, em função dos casos que foram aí divulgados aí nesse mês da mulher, de feminicídio contra farmacêuticas também. Então, nós vamos abordar pelo Fórum Estadual de Valorização da Profissão Farmacêutica esse tema da violência contra a mulher farmacêutica, postergando o EAD para o mês de maio. Então, nós vamos contar também com as diversas entidades para a gente dar sequência a esses temas e outros, como os que foram relatados aqui, também pelo Fórum Estadual de Valorização da Profissão Farmacêutica. Obrigada, Everton. E representantes dessas diversas entidades. Tá bom. Então, obrigada aos nossos debatedores que aceitaram o convite, assim, prontamente e trouxeram, assim, um excelente debate. Então, com o nome da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, agradeço muito, muito a participação de vocês e a gente já fica aqui o convite para vocês participarem em outro momento. A professora Cristiane Kratz saiu e já deixou escrito ali, Zelma, vamos fazer outro, tem muita coisa para conversar. E eu acho que essa sinalização da Adriana, do Vilmar, para a educação, inclusive ela vai levar para o GTT da educação a sinalização de vocês. Eu acho que é muito rico isso, muito rico. A gente está conversando com os professores, com os futuros alunos, né? Muita coisa boa a gente pode estar sinalizando para eles estar trabalhando, focando mais lá nos cursos, né? E quem está na ponta é que recebe o profissional e que vai, às vezes, fazer aquele avaliação final, né? Olha só, vamos só esperar um pouquinho, uma pessoa bem atrasadinha chegando, o Marcelo Mascarenhas, o Marcelo aqui, ó, conselheiro. Marcelo, teus colegas aqui, ó, da análises clínicas, deram show aqui, Marcelo. Pode falar, Marcelo, não adianta se esconder. Fala aí, Marcelo. Desculpa, tá? Eu estou no intervalo de uma aula com a outra e abri para ver como é que estava. Foi maravilhoso, Marcelo. Vai ter mais. Foi fantástico aqui. Olha. Que bom, muito bom. Muito bom. Que bom vocês. Irene, quanto tempo? Todos eu vi esse ano já. Muito bom lhe rever, Marcelo. Bom. Então, gente, tá. que bom que foi bom. Desculpa, entrei aí já no finalzinho, vocês fechando aí. Só queria saber como é que tinha sido. Não, depois a gente vai publicar o resumo da discussão. Foi muito rico, muito bom mesmo. Então tá, obrigado. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, um bom descanso para todos, tá? Silvia, Cris, Fabiana, muito obrigada. Adriana, Vilmar. A Marineuza teve que sair mais cedo.